Clícia, tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e tudo que eu faço é de ônibus e a dificuldade. Às vezes não chego no horário certo, ou para chegar no horário tem que sair muito cedo. Os mais pobres que dependem de transporte público, muitas vezes eles ficam renegados a um espaço ínfimo no sistema viário. Se o tempo perdido em São Paulo no trânsito fosse revertido para trabalho, a cidade poderia render 28 bilhões a mais por ano. Houve uma opção do Estado brasileiro de que o modal principal, a política de Estado brasileiro é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. O que significa? Existia um sonho de que cada brasileiro poderia ter um carro e esse carro seria democratizado por todos. É preciso incentivos para o transporte público, incentivos para a bicicleta, incentivos para outros modos de transporte que vão melhorar a qualidade de vida e o acesso das pessoas à cidade, reduzindo a perda que você tem no trânsito todo dia. Ainda na década de 1990, o então prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, apostou no ônibus como eixo central para melhorar a mobilidade urbana e conseguiu revolucionar os deslocamentos na capital da Colômbia. E quem antes gastava mais de 2 horas com transporte público, viu o tempo da viagem cair para menos da metade. Como Peñalosa restringiu o uso dos carros, acabou com estacionamentos em ruas, ampliou o espaço das bicicletas e construiu vias exclusivas para os ônibus. Transmilenio empezó movilizando alrededor de unos 300, 400 mil viajes diarios y en este momento está movilizando alrededor de 2.400.000 viajes diarios. Esta cifra es una cifra muy importante, comparable a cualquier sistema de transporte masivo en el mundo. Qualquer prefeito, se seguir aqueles princípios, vai ter que adotar medidas semelhantes ao que foi feito em Bogotá. Já o Brasil, que com o BRT de Curitiba serviu de inspiração para Bogotá, parece estacionado no tempo. A frota de ônibus triplicou de 98 para cá, mas os investimentos não seguiram o mesmo caminho. Os recursos todos de investimento em infraestrutura era para expandir o sistema viário para o transporte individual, alargar vias, construir viadutos, construir túneis, sempre para maior fluidez do transporte individual. E não dava nenhuma prioridade ao transporte público, por isso que o transporte público foi se degradando ao longo dos anos. Não passa nada, tudo lotado, nem feitar o ônibus nem para. Hoje é um dia bom. Vou chegar muito atrasada no trabalho. Talvez tenha até que pegar a pirata. A sorte se passar um pirata, eu tô torcendo para se passar um pirata. Como eu ando de ônibus, eu vejo que existe muita propaganda dentro do transporte público informando que você tem que deixar seu carro em casa e pegar o transporte público. Só que eles não têm a menor estrutura para fazer isso num curto espaço de tempo. O nosso transporte coletivo é muito ruim. Será que nós vamos precisar de uma nova mobilização de rua para cobrar melhoria na qualidade do transporte público? Quando o assunto é mobilidade urbana, um ponto-chave é o custo. De acordo com o IPEA, passagens cada vez mais caras, aliadas à falta de políticas públicas, reduziram em quase 30% o uso do transporte coletivo na última década. O transporte coletivo precisa ser subsidiado. Por uma razão muito simples, porque quem anda hoje de transporte coletivo no Brasil são pessoas mais simples e que têm poucos recursos para bancar o preço do transporte coletivo. O Congresso não está parado. Passe livre para estudantes, mais transparência no cálculo das tarifas e isenções para renovar a frota estão entre as medidas em análise pelos parlamentares. Destaque ainda para o projeto que destina parte do imposto sobre combustíveis para criar sistemas eficazes de transporte de massa e para o REITUP, iniciativa que pretende reduzir em até 15% o preço das passagens. A grande maioria do preço da passagem do metrô no mundo inteiro é subsidiada. O usuário paga a menor parte. Apesar dos problemas, tem gente fazendo o caminho inverso, deixando o carro em casa e subindo no ônibus. Um dia
dia chegando para trabalhar, eu fiquei 40 minutos buscando uma vaga. Eu pensei, poxa, 40 minutos é muito tempo, né? Hoje em dia, 40 minutos, eu saio daqui, chego até o local, li um livro, escutei um podcast, uma música e eu chego com outro desempenho, né? Outra disposição. O Brasil, no geral, ele está dando passos importantes no âmbito de um futuro com uma mobilidade urbana mais inclusiva e mais saudável para as pessoas, mas ainda estamos longe de alcançar um padrão que se compara a outros países. É preciso que nós tenhamos transporte coletivo barato, pontual, que tenha frequência, que tenha acessibilidade, que seja seguro. Não é o trabalho de um dia, mas é preciso começar já. O fundamental já está sendo feito, que é a priorização do sistema viário. Que ao priorizar o sistema viário, você vai permitir que as viagens sejam menores. Ao permitir que as viagens sejam menores, você vai dar mais eficiência ao sistema. Cada família que cresce, cresce um carro. E aí você está poluindo, o trânsito fica infinitamente pior. É interessante ir buscar essas soluções e todo mundo utilizar o transporte. Eu ainda penso em ter um transporte digno. Eu acho que eu pago muito caro e o transporte ainda não está bom.